Márcio não apareceu ainda, né, Flávia? Bom, estamos gravando nosso encontro do dia 13 de setembro, da disciplina de Administração de Marketing. Saudar a todos. Hoje a ideia é conversarmos um pouco para ver como é que está a questão da pesquisa, tirarmos dúvidas, se ainda existem algumas dúvidas. Teve gente me escrevendo com relação à quantidade de pesquisas e tal, a gente pode conversar um pouquinho sobre isso. A quantidade de pesquisas sempre tem relação com o tamanho da população, né? Então depende do universo que está sendo pesquisado, né? A população que está sendo investigada, e a partir disso, se tem um tratamento estatístico, a gente aplica algumas fórmulas, e aí a gente define. Primeiro tem que estabelecer alguns critérios, como, por exemplo, qual é a margem de erro, né? Qual é o percentual assim, que a gente entende razoável, que não vá comprometer os resultados da pesquisa. Então, isso tudo é tratamento, né, estatístico que vocês possivelmente estudaram isso lá na disciplina de estatística, já devem ter feito a disciplina de estatística e já devem ter feito alguns exercícios com relação a isso, né? Então, tem uma série de simulações que a gente utiliza para definir o número de questionários. Quem me perguntou durante a semana, se não me engano, eu respondi que nós faríamos um esforço no sentido de conseguir o máximo possível. O máximo possível. Essa seria a nossa meta. Porque, enfim, né, nós temos mesmo que tenha sido postergado o prazo da apresentação, inicialmente a gente tinha, né, no cronograma a apresentação para hoje, então mesmo que a gente tenha ganho aí 2 semanas, ainda assim é um tempo pequeno para se realizar, né, para se conseguir um número bom de questionários. Talvez alguns grupos consigam atingir esse número que cientificamente apresente-se um índice satisfatório, né, que permita, inclusive, algum tipo de publicação científica e tal. Mas esse não vai ser o nosso propósito maior. Tá? Então, isso eu já tinha dito, nós vamos nos esforçar para conseguir o maior número de questionários, vamos depois aplicar a fórmula para ver qual é o percentual de erro, né? A margem de erro que vai resultar a partir dessa quantidade que conseguirmos. E se a margem de erro for uma margem que não seja muito elevada, bom, aí a gente até tem material para, se quisermos, se algum grupo se interessar, encaminhar para algum tipo de revista ou coisa assim, né, para buscar até uma publicação do resultado da pesquisa. Porque sim, nós estamos utilizando os critérios né, científicos, a gente está cuidando para fazer uma pesquisa dentro destes critérios, e o único critério que talvez possa representar um impeditivo para uma eventual publicação seria o número de questionários aplicados. Um número muito pequeno nos dá uma margem de erro muito grande, e aí não tem como pensar em, né, levar adiante esses resultados, aí fica só como exercício acadêmico mesmo, um exercício dentro da nossa própria disciplina. Mas, se a gente conseguir, né, esse número, bom, excelente, excelente. Eu recomendaria, né? Aquele grupo que conseguir um número interessante de questionários, eu recomendaria fazer um esforço extra disciplina, extra cadeira de marketing, para encaminhar para algum tipo de revista, porque isso, a possibilidade de tu publicar, né, um artigo conta muitos pontos. Conta muitos pontos. Então, fica aí a sugestão. Tá? Mas claro que isso vai depender de cada um.
de cada grupo e, né, do quanto vocês realmente vão se interessar em fazer isso. Estou sem a luz aqui. Bueno, então vamos conversar um pouquinho sobre como estão as pesquisas, como é que estão, quais são as dificuldades encontradas, se está todo mundo já com os questionários sendo aplicados, quantos já conseguiram, quem é que quer... Vamos pela ordem, né? Quem é que está do grupo 1, quem é que está aí? Tô eu. Tu é do grupo 1, Letícia? Sim, do grupo 1. Então conta para nós aí como é que está a situação. A situação... eu achei que nosso questionário ficou bem objetivo, rápido, que eu acho que hoje uma das coisas que as pessoas querem é essa praticidade, né? Não querem ficar lendo um milhão de texto. Sim. Mas a gente está achando dificuldade em achar respondentes. Sim. Assim, a gente está enviando, a gente fez até um textinho junto para enviar para as pessoas, né? Explicando o que é a nossa pesquisa, né? Assim, o objetivo específico. E a gente está enviando para alguns colegas, alguns amigos, mas ainda não tem muitos respondentes, não. Tá. O que é esse ainda não tem muitos respondentes? A gente olhou hoje, tinha 55 respondentes. E vocês começaram quando? A gente disparou, acho que terça ou quarta. Tá. Como é que vocês estão disparando? Vocês estão mandando por e-mail, assim, selecionando? A gente está enviando pelo WhatsApp. Normalmente nos grupos que a gente tem dos colegas, das nossas cadeiras, né, do curso, e para amigos, colegas de trabalho. A pesquisa de vocês é combustível, é isso? Não. Isso, é a relação do comportamento do aumento da gasolina. Tá. Redes sociais colocaram ou não? A gente estava pensando hoje em postar no Facebook para ver se de repente alguém ajudava a gente a responder. Eu acho que até é interessante, talvez até no Insta, que a gente tem mais amigos, que às vezes no WhatsApp não tem, né? No WhatsApp é mais os próximos, assim. Eu acho que vale tentar nas redes sociais ali, no Insta e no Face, eu acho que cabe. Acho que cabe fazer uma postagem ali, de repente marcar algumas pessoas. Acho que pode ajudar. E-mails, banco de e-mails, vocês já estão disparando, não? Não. Mas, daqui a pouco, né, vocês podem tentar também fazer por e-mail. Tu tinha comentado que era mais ou menos em torno de uns 200, tu queria, né? Uns 200 respondentes, né? Não, é o que eu estava falando agora, né? Assim, 200, Letícia, 200 dentro deste universo que vocês estão pesquisando, tudo depende de qual é o público-alvo, né? Então, dentro desse universo que são motoristas, né? São usuários de veículos, não é? É isso, né? Quem vai responder é quem é usuário de algum tipo de veículo, né? Automotivo. Isso, quem usa carro. Ou moto. Moto também, né? Isso, uhum. Veículos automotores. Então, de qualquer forma, eu não tenho, mas é um público, são grandes populações. Grandes populações, o mínimo, assim, para se ter um índice com confiabilidade científica é 340, 350 questionários. Tá? E isto, que eu disse, para a gente pensar, assim, com um resultado de uma pesquisa que fique interessante e tal, que traga informações relevantes, que seja, né, que vale a pena a gente compartilhar, tornar público isso, bom, então vamos lá. Nem cabe a gente pensar em tornar público isso se a gente ficar com questionários aquém deste patamar, assim, que representa a aceitação científica. E, então, assim, se vocês conseguirem 200, está muito bom para o nosso exercício aqui. Para o nosso exercício está muito bom. Mas é por aí daí que a gente vai ficar, não vamos além. Mas assim, fora essa dificuldade, está tudo resolvido agora, está tudo encaminhado, está tudo certo, né, no grupo. Vocês têm tempo, nós temos tempo, né, tem um feriado semana que vem, portanto, temos 2 semanas. Claro que vocês precisam, antes disso, fechar os resultados para montar,
né? Então, não sei se vocês têm alguma dúvida, mas sim, vocês daqui a 2 semanas vão fazer uma apresentação. Tem que trazer os resultados. Então, vocês vão fazer a apresentação, vão trazer gráficos com os resultados, né? A gente está fazendo uma pesquisa quanti, né? Não lembro se tem algum trabalho em algum grupo aí que tenha estabelecido, tenha colocado questões abertas. Acho que não me lembro, acho que não. Portanto, vai ser uma pesquisa quantitativa. E pesquisas quantitativas vão apresentar números, gráficos, os resultados, né, os resultados da tabulação, da soma das respostas de cada uma das questões. Então, vocês vão trazer os gráficos. Olha, a questão número 3, né, indagava se as pessoas, diante de determinada situação e tal, o que elas faziam, e as respostas foram X%. Aí vamos montar um gráfico de tabela, um gráfico pizza, um gráfico de linha. Bom, aí tem que ver qual é o gráfico mais adequado para aquele tipo de questão, né? Aí vocês têm que considerar e têm que pensar, porque um gráfico, qual é o propósito de um gráfico? É tornar mais compreensível os números, os dados, aquilo que a gente alcançou na nossa questão, na nossa pesquisa. Então, um gráfico tem essa responsabilidade, essa atribuição, essa característica. Eu olho o gráfico e consigo fazer interpretações, né, compreender mais ou menos como é que é o cenário, enfim. Esse é o propósito. Então, toda vez que a gente vai montar um gráfico, nós temos que ter isso em mente. O gráfico tem que, né, ser um instrumento pedagógico, um instrumento que vai auxiliar a apresentação das nossas conclusões, dos resultados que a gente atingiu, né, e que facilite, inclusive, a nossa fala em termos de, né, interpretações que nós vamos dar, né, o que nós, enfim, estamos concluindo a partir daquele conjunto de respostas. Esse é o propósito. Então, qual é o gráfico, professor, que eu tenho que usar? Tem que usar de linha, tem que usar de coluna, tem que usar... Vocês é que tem que saber a partir da característica da pergunta. Essa pergunta aqui, né, o que fica melhor? Gráfico de coluna? O que vai nos ajudar mais a mostrar para quem estiver assistindo e estas pessoas entenderem bem, tá? Mas é gráfico. Se acharem que a tabela é importante, bom, coloquem a tabela no mesmo slide ou uma tabela num slide seguinte, mas eu, particularmente, penso que um gráfico, se bem escolhido, ele fala muito mais do que qualquer tabela ou qualquer texto. Um gráfico, tu apresenta o gráfico e aí, bom, aí tu fala um pouco sobre aquilo. Olha, vocês estão vendo aqui que 78% das pessoas que responderam, né, vejam bem, na coluna primeira ali, concordaram que realmente reduziu muito o consumo a partir do aumento do preço e tal. A gente nota que as pessoas que discordaram é um percentual muito pequeno, né, tanto e tal. Aí nós abrimos o percentual destas pessoas que discordaram. Lembrem-se que nós temos aquelas perguntas de perfil lá no início da nossa pesquisa, exatamente para conseguir fazer esses desdobramentos depois. Então, abrimos aqueles que discordaram dessa questão, que disseram não tem problema nenhum, e para saber qual é a idade deles, ou para saber qual é o gênero, se foram mais, né, as mulheres ou os homens que estão discordando e não tendo esse comportamento. Entende? E aí vocês pegam um percentual de uma questão e abrem as respostas. Isto, como o Google Forms faz, ele joga os dados todos para uma tabela, né? É como se fosse uma tabela do Excel. Bom, vocês podem fazer esses filtros e esses
esses desdobramentos das informações, né? Claro, tem que ter um mínimo de conhecimento ali, um razoável conhecimento para trabalhar um pouquinho em planilha, né? Mas eu, né, quero crer que vocês têm esse domínio para poder fazer essas interpretações, que são fundamentais. Isso é fundamental. Acho que vocês precisam se esforçar, e por isso que eu estava dizendo agora a questão do prazo. Tem 2 semanas para a apresentação. Mas até lá, vocês vão ter que encerrar a pesquisa, sei lá, aí vai da organização de cada grupo. Não, nós precisamos, para montar a nossa apresentação, fazer as análises e tal, precisamos pelo menos uns 4 dias. Precisamos, ou vamos trabalhar naquele final de semana que antecede a apresentação. Não sei, vocês têm que pegar um calendário agora, hoje é dia 13, semana que vem tem um feriadão, então tem sábado, domingo e segunda, e acho que até aí tem que ser, eu penso, cada grupo se organiza como acha melhor, mas eu penso que até o feriado de 20 de setembro é um esforço na busca de respostas. Todo grupo se envolvendo, insistindo, redes sociais, WhatsApp, e-mails, sei lá, né, buscando mais respostas, para aumentar essa amostra. E aí, depois disso, bom, aí vocês têm uma semana toda e um final de semana para montar essa apresentação. Se vocês acham que dá para deixar ainda na outra semana, né, com a pesquisa aberta, as pessoas ainda respondendo, para aumentar ainda, e só trabalhar nessa elaboração no final de semana que antecede a apresentação, ok. Se vocês acham que não, que tem que começar a montar antes, bom, aí cada grupo decide. Mas dia 27, segunda-feira, aí todo mundo tem que estar pronto aqui para fazer essa apresentação. E para saber, então, para vocês definirem esse cronograma, né, para definir esse cronograma, é importante que vocês saberem o tamanho do trabalho que tem pela frente. E o trabalho que tem pela frente não é só pegar os resultados, né, lá do Google Forms e montar os gráficos. É isto, mas fazendo análises cruzadas. Tem que fazer alguns desdobramentos. Por isso que a gente insistiu tanto em ter algumas perguntas de perfil no início, né? Com relação à classe social, ou com relação à escolaridade, ou com relação a gênero, com relação à idade, com relação... Porque isto, em algumas questões, é que vai permitir a gente ter uma leitura mais profunda dos resultados da pesquisa. O exemplo que eu dei agora, né? Em determinada questão, a grande maioria respondeu sim. Uma questão qualquer. A grande maioria concordou com aquela afirmação. Mas teve ali 20% ou 30% que disseram não. Bom, mas por que essas pessoas disseram não? Quem são as pessoas que disseram não? Será que tem diferença com relação à idade? Será que o gênero? Será que classe social? Bom, então vamos pegar essas variáveis e fazer as análises cruzadas para montar um outro gráfico complementar. A gente apresenta o gráfico geral, 70% disseram isso, 25% disseram aquilo, 5% não opinaram e tal. E aí, bom, agora vamos conhecer um pouquinho do público que respondeu os 70%. Ou vamos conhecer um pouquinho do público que respondeu os 25%, que disseram não, ou que disseram sim, ou que concordam, ou que discordam e tal. Tá claro isso? Isso precisa estar entendido. Quem tem dúvida, por favor, se manifeste agora. Então, Letícia diz que a dificuldade do momento é esta. Grupo 2, quem é que está aqui do grupo 2 para relatar aí como é que está o andamento da pesquisa? Quem é do grupo 2? Tá tranquilo. A única questão é a mesma do grupo 1, mas a gente já está mandando para mais pessoas. Por enquanto, tem 57 respostas. 57. O de vocês, Luana, qual é o tema mesmo? É das operadoras de internet. Das operadoras, tá. Posso me meter rapidinho?
Claro, Rodrigo. Colega, manda o link aí que eu já ajudo vocês a divulgar aqui depois. Vocês do também. Tá bom. Eu acho Opa, daí a gente já gosta. Rodrigo, não, perfeito, Rodrigo. Por que vocês não compartilham aqui no chat os links das pesquisas? Bota ali o tema e tal. Daí cada um vai respondendo. Porque cada um aqui já pode responder, né, sendo do público-alvo, e mais do que isso, pode ajudar também na divulgação. Todo mundo se ajudando aí. Boa, Rodrigo, obrigado. Então tá. Luana, 57. Vamos fazer um esforço aí para aumentar isto. Grupo 3, quem é que é do grupo 3? Israel já colocou ali. E aí, Rodrigo, como é que... Maria, como é que... Vocês já estão com um número bom de questionários aplicados, né? Já. Normalmente é o Rodrigo que manda, né? Acho que foi o Douglas que estava vendo antes, a gente estava com 278, né, Douglas? É isso aí, 278 respostas. Então, o de vocês é consumo de carne? Isso. É isso, né? Isso. 278, olha, mais uns dias aí, mais um esforço, dá para chegar num número aí de... Um número... 279, mais ou menos. Que dá para pensar em publicação, hein? Muito bom, muito bom. Se tiverem vontade, eu sempre incentivo. Legal, mas está indo bem, né? Compartilhem aqui o link e vamos lá. Grupo 4. O grupo 4, eu acho que o Guilherme me mandou... O Guilherme está aqui? Está aqui? Não está? Tem alguém do grupo 4? Eu. Tanise, tu e quem mais, Tanise? O Guilherme. Eu. Camila. Caroline. Eu também, Camila. E Camila. Tá. Eu acho que o Guilherme entrou aí e caiu. Mas só que eu estava começando a aula. Eu acho que foi ele que mandou o link pelo WhatsApp. Acho que sim. Tá, então assim, vocês estão levemente atrasados. Nada que comprometa, mas estão um pouquinho atrasados. Vocês viram que todos os grupos anteriores já estão disparando, né? E vocês não dispararam ainda, né? Ainda não. Ainda não. Tá, nem o façam. Porque eu dei uma olhada muito por cima, tá bem, mas não tá perfeito ainda. Tem umas coisinhas que eu... E aí nós vamos combinar hoje de ficar um pouquinho depois para acertar esses detalhes, tá bem? Tá. Precisamos aí de você. Preciso que vocês fiquem. Depois que a gente terminar aqui o conteúdo da aula, 9 e pouco ali, a gente fica para conversar sobre isto. Esse é o grupo 4. E o grupo 5? Tem eu e a Karina. Tínhamos mais participantes, mas a princípio estamos desenvolvendo eu e ela o trabalho. O resto do pessoal não se pronunciou. Pois é, interessante. Deixa eu ver quais são os nomes do grupo 5, porque eram 5 componentes. Sim. Né? Eram 5 componentes. Mas não se manifestaram? Não teve nenhuma manifestação do pessoal. Até vou olhar aqui no aula quem são as outras pessoas, mas eu não me lembro de cabeça. O nosso trabalho, a gente escolheu o tema os mercados de streaming, né? Netflix, essas coisas. E já disparamos. Vinícius, eu acho que... Não sei, para mim está trancando a tua fala. Tá. Deu uma travada aí, Tá, mas tá com corte. Quer que eu auxilio? Karina, por favor. Tá, assim, a gente tem já 86 resultados, né, de pesquisa. Como é só eu e ele, acho que acabou meio que limitando um pouquinho, só que a gente usou redes sociais, a gente usou só o Face e o WhatsApp, a gente não mandou por e-mail, até tinha esquecido, na verdade, do e-mail, agora a gente vai mandar, mas a princípio não tem dificuldade, é só a gente
sair divulgando mesmo. A gente tem 86 respostas até agora. Tá, me marquem nas redes sociais lá. Me marca que daí eu compartilho. Tá, show. Né? Todos os grupos, tá? Podem me marcar lá, que aí eu vou compartilhando também. Tá, show. então, Karina, a gente já tinha validado, né? Eu acho que antes no final de semana, ou antes disso, a gente tinha... Sim, Só tinha validado. uma questãozinha ali para a gente alterar, que era de como é que a gente tinha que colocar ali a parte dos salários, né? Colocar, tipo, entre 3 mil salários mínimos, não como eu tinha especificado antes em valores. Sim. A princípio era só isso, daí a gente consertou isso e daí já começou a divulgar. Tá. Porque como a gente é só entre 2, daí a gente meio que ficou preocupado que a gente não conseguisse muitas respostas, né? Sim. Eu enviei mensagem para todos aqueles que faziam parte do grupo de vocês e dos outros grupos também que não estavam aparecendo. Teve um que me retornou que disse que cancelou a disciplina, ele nunca veio aqui nas aulas, nunca participou, teve algum problema aí, um do grupo de vocês, não me lembro o nome. E os demais não se manifestaram, bom, estão fora também, né? A gente mandou também mensagem do pessoal, né, para cada um, daí depois eu coloquei lá no aula o nome de cada um, dizendo, vocês são parte do grupo 5. Mas daí, como não tem nenhum, eu acredito que eles desistiram, sim. Tá. Muito bem. Então, estamos combinados, apenas o grupo 4 depois ficam uns minutinhos, uns detalhezinhos apenas. Compartilhem os links aqui no chat, nas redes sociais e qualquer coisa vamos conversando aí pelo aula, porque, bom, agora a próxima aula é só a apresentação já, tá? Então, dúvidas, aí vocês podem pelo aula. Tá entendido com relação à apresentação, o que vocês vão trazer no dia 27? Tá ok? Tá tranquilo? Priorizem gráficos, tá? Claro, se quiserem colocar tópicos em cada slide posterior a cada gráfico para dar os destaques, ok. Mas também se quiserem trazer os gráficos e falarem sobre os gráficos, né, sem trazer textos, tá bem também. Como vocês vão apresentar os resultados da pesquisa, vocês decidem. Não vou estabelecer um padrão aqui, tá? Mas eu penso que em pesquisas quantitativas, a lógica é trazermos gráficos. É a melhor forma de apresentar, né, em termos visuais, assim, para que as pessoas compreendam bem os resultados. Certo? Muito bem. Então, vamos lá. Pessoal, nós temos aí no ambiente aula os textos construídos, né, e divididos em 6, digamos, capítulos, tá, que são intitulados temas, tema 1, 2, 3 até o 6. Nestes arquivos representados pelos temas, eles estão organizando todo o conteúdo do semestre, onde os 3 primeiros temas a gente vai trabalhar estamos trabalhando e chegando perto do final do primeiro bimestre, e os outros 3 temas na sequência. Mas ainda dentro de cada tema, eventualmente tem arquivos complementares. E eu coloquei para vocês slides com alguns tópicos que complementam as ideias que a gente tem trabalhado dentro do tema 2, que é o tema que fala de segmentação de mercado e fala também do composto de marketing, do mix de marketing, né, dos 4 Ps. Insisti bastante quando a gente conversou sobre isso, de que toda vez que eu estiver lendo algum artigo, que eu estiver lendo alguma matéria,
e venha a expressão composto de marketing, significa que estão falando dos 4 Ps. Toda vez que falarem de mix de marketing, significa que estão falando dos 4 Ps. Eventualmente pode falar do sistema integrado de marketing e dentro desse sistema integrado de marketing estarem falando dos 4 Ps. Então tem, né, diferentes formas de se referir, mas os 4 Ps, eles inclusive no conceito que é mais difundido, o conceito de marketing que é mais difundido, os 4 Ps estão inseridos nesse conceito, né? Que é o desenvolvimento de ideias ou produtos ao preço adequado, né? Entregando da melhor forma possível e comunicando com o mercado para gerar satisfação e tal. Então, um conceito muito amplamente difundido, apresentado pelo Kotler, que é uma das autoridades de marketing, ele utiliza estes 4 elementos. Então, nós vamos muito rapidamente, tá? Hoje, passar alguns slides aqui sobre produtos, tá? E depois que vai falar um pouquinho, né, sobre características em torno deste primeiro P, que é uma das partes de responsabilidade da área de marketing em termos de busca de informações e de construção de estratégias. Então, quando a gente está falando do primeiro P de produto, significa que a área de marketing precisa, através de pesquisas de mercado, por isso que a gente trabalha tanto com pesquisa nessa disciplina, através de investigação de mercado, através de tentativas de compreensão do comportamento consumidor, através de buscas por tendências, né, de buscas por características diversas dos movimentos que estão acontecendo no mercado, apresentar propostas de desenvolvimento de produtos. Quais são os produtos ou serviços ou ideias que nós precisamos apresentar para os próximos períodos, né? Então, uma empresa, diante de um mercado tão dinâmico, que se movimenta tanto, que apresenta sempre tanta inovação, tanta novidade, uma empresa precisa estar acompanhando todos esses movimentos e precisa, sim, estar alimentando a área de desenvolvimento de novos produtos com informações do mercado, né? Com informações de mercado que trazem estas necessidades, esses desejos, estas manifestações, estas carências, estas tendências, enfim, é olhar para o mercado, investigar o mercado, realizar pesquisa de mercado, buscar informações primárias e secundárias, de maneira a buscar, a compor um conjunto, né, um arcabouço de informações que permita, então, em cima disso, construir estratégias de desenvolvimento de produtos. Uma das questões que faz parte deste estudo sobre desenvolvimento de produto, obviamente, que diz respeito à qualidade, né? Então, esses slides falam um pouquinho sobre percepções de qualidade, classificando essas percepções em 8 critérios. Muito rapidamente, né? Considerando produto. Considerando produto, um dos níveis um dos critérios que são basiladores do nível de qualidade do produto é o desempenho. Como é que ele se sai na função? As características do produto, se são, né, características dentro dessa análise de mercado, se realmente são manifestações, são desejos do mercado, se elas são características diferenciadas, se tu está trazendo algum elemento, né, que é inovador. Mais do que isso, a questão da confiabilidade sempre é um elemento muito importante quando se pensa em desenvolvimento de produto, né? Quanto tempo, né? Que período que ele vai suportar. A questão da conformidade, que aí diz respeito a adequações, né? Aquilo que as regras, as normas, os padrões são estabelecidos. Durabilidade, em termos de desgaste, né, de necessidade de substituição. Que serviços agregados podem ser oferecidos, porque isso também vai passar essa ideia de qualidade. A estética, né, em questão de visualmente o quanto ele traz
né, uma imagem que seja alinhada àquilo que tu espera, né, aquilo que o público-alvo idealiza, acha como ideal, né? E, por fim, uma avaliação geral que junta todos esses elementos, que inclui, inclusive, a marca, né, a embalagem e outros elementos. Estes são critérios que nós, subjetivamente, muitas vezes inconscientemente, utilizamos muito, né, de uma forma assim, ó, não sistematizada, como eu disse, mas que sim, está presente nesse processo de criação de um conceito, de criação de uma avaliação, né? de estabelecimento de uma percepção mais ou menos positiva. Nós, né, de uma forma muitas vezes mais racional e outras nem tanto, pensamos sobre isso. Estas coisas nos vêm à mente, né? Então a questão do design, da estética, do serviço agregado, todas essas coisas, do quanto ele realmente é resistente, a durabilidade, tudo isso, claro, tem maior ou menor importância a partir do próprio, né, do tipo de produto. Mas todos eles, em alguma intensidade, participam desse processo nosso de análise, de julgamento. O desempenho, as características, a confiabilidade, conformidade, durabilidade, serviço, estética. E essa avaliação mais ampla, né, que diz respeito a quem fabrica, né, qual é a fábrica, qual é o produtor e tal. Além disso, tem um elemento, além dos 8 critérios, tem um elemento que sempre fala muito forte nesse processo de construção de uma percepção sobre qualidade, né? O quanto nós realmente pensamos e julgamos ser um produto de elevada qualidade ou um produto que talvez tenha uma qualidade suspeita. E esse indicador é a garantia. Toda vez que uma empresa, né, apresenta determinado produto anunciando que oferece uma longa garantia, né, ele está dizendo, olha, esse produto, especialmente com relação aos critérios de conformidade, de durabilidade, ele está dizendo, esse produto não vai te trazer problemas, né? Tenha certeza, a partir do que nós estamos anunciando, em termos de garantia, tenha certeza que tu está comprando um produto muito bom, né, que não vai ter problema. Então, a garantia passa também, traz, né, de alguma forma, elementos para essa construção, né, subjetiva e, às vezes, objetiva, de percepção de qualidade, de nível de qualidade. Uma empresa que dá pouco tempo de garantia nos traz medo, né? E nós já falamos aqui em outra oportunidade do quanto, né, quando se fala em políticas, em estratégias, em ações de marketing, o quanto a gente precisa sempre estar atento, acompanhar, compreender quais são os medos dos nossos potenciais consumidores, dos nossos clientes. Quais são os medos? Porque muito do que nós vamos fazer precisa ser construído buscando eliminar ou reduzir o máximo possível estes medos. E a garantia, né, esse anúncio de uma garantia ampla sem dúvida, um elemento que vem exatamente com esse propósito, de redução dos medos dos nossos clientes. Pensem sempre nisso, tenham sempre presente nisso. Políticas de marketing, estratégias de marketing, precisam considerar sempre que os nossos clientes, que todos nós, pensem vocês enquanto consumidores de qualquer produto, de qualquer serviço, nós, enquanto consumidores, temos, sim, sempre um determinado nível de receio, de dúvidas, de medos. Claro que em alguns produtos os nossos receios e, por consequência, os nossos cuidados,
as nossas análises, as nossas investigações sobre, né, o produto são maiores. E, por vezes, estes receios são bem menores, porque o produto também não tem uma representatividade, uma importância tão grande. Mas temos, sempre temos. Né? No momento do consumo, sempre há as dúvidas, os receios, mais ou menos intensos, mas existem. E trabalhar em cima disso significa fazer com que as pessoas, quando pensam em consumir o nosso produto ou serviço, se sintam mais tranquilos e, por consequência, mais entusiasmados, né? ou menos resistentes ao consumo. Depois, este arquivo fala um pouco sobre, né, como que tem que trabalhar a questão das características do produto. Fala também sobre a importância de se acompanhar estas tendências, né, esta questão, né, que rege, né, o formato, o design dos produtos. Também faz referência para, obviamente, aqueles produtos que este elemento é importante, faz referência também no sentido de que tenhamos sempre uma preocupação com relação à embalagem. A embalagem pode ser um aspecto muito importante nesse conjunto da nossa oferta, né? A embalagem ela pode dizer muito, né? Ela é um meio de comunicação importante, ela traz informações sobre o produto, mas mais do que isso, ela cumpre com outras funções, não apenas no sentido de promover o produto, como vocês podem ver ali. Ela pode gerar funcionalidade, pode gerar conveniência, facilidade, né, no transporte, na locomoção. Obviamente que ela tem a ver com segurança do produto, né? Ela vai promover o produto, vai trazer informações, ela pode distinguir o produto dos concorrentes, muitas vezes pela embalagem de longe, tu já percebe, já identifica por uma cor, né, pela marca e tal. Então a embalagem ela cumpre um papel muito importante. Só que, claro, a embalagem tem um custo. E em algum momento, nós sabemos, e inclusive vamos estudar agora na sequência, mais do que pensar no produto ideal e todas as características e condições que, né, estão em torno desta oferta, desse produto ideal, nós, em alguma medida, vamos ter que considerar também o que representa os custos para esta oferta ideal, né? Então, nós estamos pensando neste produto com funcionalidades, com desempenho, com durabilidade, com todas essas características. Vamos oferecer mais garantia, porque realmente a produção desse produto nos dá essa certeza de que ele tem uma excelente qualidade e tal, mas tudo isso tem custo. E mais do que isso, vamos, né, trabalhar muito em torno da embalagem, isso tudo tem custo. E aí entra esse desafio, né, que nos coloca diante de equações. Bom, o quanto isto, tudo que nós estamos oferecendo, impacta e entusiasma, né, e mobiliza as pessoas para o consumo, atrai as pessoas para o consumo do nosso produto, o quanto todas essas características em torno do produto. Mas o que representa isso em termos de custos e que vai impactar no preço? E que, por consequência, se o produto está, né, atingindo os propósitos de atrair, o quanto o preço pode estar se tornando proibitivo e afastando. E aí entra a equação, né, de buscar manter todos esses elementos de atratividade, mas dentro, né, de um nível que o nosso público-alvo, que as pessoas que nós entendemos sejam as que efetivamente vão ter condições e vontade de adquirir o produto, tenham poder de compra, tenham a capacidade de comprar. Então, essas são os cuidados e as preocupações que se tem que ter.
E aí fala, né, de algumas dicas, né, traz dicas sobre e cuidados com relação à embalagem, né? Fala também da importância do rótulo, né, do quanto ele pode ser um instrumento de comunicação, mas mais do que isso também algo que vem atender às exigências legais. E é isto. E é isto. Tá bem? Então, vamos agora, de pronto. Tranquilo por enquanto? Alguém quer se manifestar? Quer falar alguma coisa? Senão já vou abrir outro. Tudo bem? Legal. Vamos então abrir mais um arquivo que fala sobre preços. Deixa eu ver se vocês estão vendo. Sim. Então, como eu disse, tem o tema que fala do composto de marketing, estas coisas já estão lá, de alguma forma, apresentadas também no arquivo. Espero que vocês estejam lendo, né, estes textos todos. Mas aqui é um arquivo complementar que traz algumas reflexões sobre preço. Se, por um lado, nós precisamos nos esforçar no sentido de oferecer o melhor produto possível, né? O melhor produto possível, na melhor qualidade possível, né? Alguns podem estar pensando que, bom, mas tem empresas que têm um posicionamento diferente, que não prima pela qualidade né, mas em contrapartida também trabalha com preços populares e tal e atinge um outro segmento e tal. É verdade. Mas hoje, todos nós estamos cada vez mais exigentes. Isso é resultado, né, deste modelo, né, desta sociedade do consumo, né, que vai fazendo com que as empresas tenham um compromisso e uma necessidade cada vez maior com a qualidade. Então, mesmo que tu procure algumas estratégias de tornar o teu produto um pouco mais popular e tal, bom, tu vai ter que abrir mão de alguns elementos, mas aquilo que é fundamental em termos de construção de um conceito de qualidade, tu não pode mais abrir mão, né? Nós, consumidores, independente do segmento que atuamos, claro que em alguns segmentos a exigência é muito maior, mas todos os segmentos passam cada vez mais a ter níveis de cobrança por qualidade superiores. Então a gente precisa, né, a nossa empresa precisa, por mais que busque um posicionamento, né, em classes mais populares, não dá para buscar esse posicionamento considerando que dá para abrir mão de qualidade. Não dá. Portanto, a qualidade é uma condição. A qualidade é uma exigência. E nós precisamos atender minimamente estas exigências de qualidade do nosso produto ou do nosso serviço, respeitando e trabalhando em cima destes critérios que foram apresentados, mas buscando ser excelentes em termos de gestão de custos para que tenhamos margens e possamos escolher, né, com uma margem maior o nosso posicionamento em termos de preço, né? As nossas estratégias de preço tenham uma
tenham possibilidades maiores, tenham uma amplitude maior. Não fiquemos limitados a poucas possibilidades de definição de preço, poucas possibilidades de precificação em função, né, de custos elevados e que, né, oriundos de uma construção, né, de um produto de elevada qualidade e tal, mas que não nos dá muita margem para pensar em estratégias de precificação. Então é isso. Precificação, quando a gente fala de precificação, significa que nós estamos começando a pensar em qual é o posicionamento, qual é, né, de que forma que nós vamos atuar em torno destas questões relacionadas a preço. Eu tenho os custos, eu tenho né, toda a composição do custo de entrega de determinada oferta, seja produto, seja serviço, e a partir disso eu tenho os meus limitadores. Né? Os meus limitadores. Bom, isto aqui eu tenho que alcançar. Eu não posso, né, colocar o meu produto ou o meu serviço com valores inferiores a estes. Mas a partir daqui, qual é a minha margem? O que eu tenho de margem para poder trabalhar? Isso significa que muitas empresas podem partir para a definição de preço iniciando pela apuração exata dos seus custos. Mas não é a única forma, e mais do que isso, né? Isto é um aspecto importante, mas o que realmente vai definir o preço não são os custos. Os custos são muito importantes. Eu ter uma organização, né? Eu ter clareza dos meus custos, isso é fundamental. Mas não pode ser os custos o elemento que vai determinar o preço do meu produto. O que vai determinar o preço do meu produto? Me ajudem. Como é que a gente define o preço do meu produto? Há um tempo atrás, não muito distante, era sim os custos. Eu calculava quais são os meus custos para esta oferta, para entregar esse produto. Tudo. Né? Se é um produto físico, o que eu tenho de matéria-prima, o que eu tenho de mão de obra, o que eu tenho de equipamentos, o que eu tenho, o que eu preciso, o que eu vou ter de carga tributária, de impostos, quanto que eu gasto? Gasta 10? Ah, muito bem. Eu quero ter 15% de resultado, de lucratividade. Então, meu preço é 11,50. 10 e 15% sobre o meu custo. Bom, isso é uma política. E há algum tempo atrás funcionava. Era assim. Né? Calculava os custos, definia qual é a minha margem, né? que seja interessante para eu tocar esse negócio, né? Que represente algo que realmente vale a pena. Então, não, eu quero ser remunerado por todo o meu esforço para colocar esse produto em tais quantidades no mercado, eu quero ser remunerado em 15%. Ok, teus custos são esses, mais 15%, tu vende, portanto, 20%, sei lá, bota um percentual sobre o preço de venda. Mas isso não é mais. O que determina o preço dos produtos? O que determina o preço dos serviços? Quem me ajuda aí? Vamos pensar. Como é que a gente define o preço dos produtos? Professor. Oi, Maria, fala. As despesas fixas e variáveis da empresa também determinam, né, As despesas fixas e variáveis também fazem parte dessa organização, destes cálculos, mas que, né, eu estou aqui resumindo. Claro que despesa é diferente de custos, de insumos e tal, mas eu estou resumindo tudo como custo. Estou colocando tudo como custo. Tudo que eu preciso despender, né, financeiramente para entregar o produto para o mercado. Então, tudo isso é custo,
que é um conjunto de despesas, né? Aquelas fixas que, independente do que eu vou produzir, do que eu vou entregar, eu tenho que né, suportar. As variáveis que, conforme eu produzir mais, eu vou ter mais despesas e tal, né? Aqui, os custos que são relacionados à produção, os custos que são diferentes da produção, então custo fixo, custo variável, tudo bem. Mas será que é isso que eu preciso saber? Na medida que eu tiver todos os custos para a produção de determinado produto, para a produção do mouse, para a produção da caneta, para a produção da garrafa d'água, do smart, seja o que for, eu sabendo os custos totais, tudo, a depreciação do equipamento, a depreciação do imobilizado, tudo, todas as minhas despesas, será que isto é suficiente para então eu definir o preço? Bom, se tudo isto compõe os custos do produto, o meu produto tem que custar tudo isto e mais o que eu quero ganhar. É isto? Esta é a política? Ou será que eu preciso pensar em alguma outra coisa? Eu não passei para o slide seguinte porque eu quero que vocês me ajudem aí a pensar sobre isso. Eu preciso pensar sobre outra coisa? O preço da concorrência também. Tem um elemento a mais agora. Eu considerando os meus custos, defino um preço a partir dos meus custos. Não, vou botar aí então mais 15%, que eu acho que é uma margem boa, e largo o preço. Se eu não olhei para o mercado, o que me garante que não tenha algum concorrente que tenha um processo mais enxuto, que ele tenha, de alguma forma, algum contrato com fornecedores que ofereçam matéria-prima num preço menor, que ele tenha, não sei, o que me garante que não tem um concorrente com custos menores e, por consequência, oferecendo produto com preços menores? Então, eu preciso, para definir o meu preço, sim, olhar para o mercado e saber como é que a concorrência está oferecendo. E comparar a qualidade da oferta, as características da oferta dos concorrentes com os preços. Porque daqui a pouco eu vejo, não, ele realmente está oferecendo com um preço menor do que o meu. Mas eu tenho diferenciais que ele não tem. Eu tenho atrativos que ele não tem. O design do meu produto está muito acima, por percepções que a gente tem de pesquisa, de análise de mercado e tal. As pessoas gostam muito mais do design do nosso produto que do que o dele. A nossa marca tem uma história e uma tradição nesse mercado muito superior à dele, e marca tem valor. Lembram que a gente já falou sobre a importância da marca e o valor da marca? Né? O quanto nós nos dispomos a pagar mais por determinado produto em função da marca? Pensem, quando vocês vão para o supermercado. Tem alguns produtos, pensem agora, tem alguns produtos que nós temos como talvez critério mais importante o preço. E tem alguns produtos que, dependendo do preço, nós nem cogitamos de trocar. Nós sustentamos, digamos, a fidelidade para determinada marca. Então, por exemplo, se tu está acostumado, vamos pegar um exemplo qualquer, vamos pegar café. Eu vou comprar o café. Aí eu tenho lá o Três Corações, que é uma marca de Minas. Eu tenho o Melita, que é um tradicional. Tenho o café Caboclo, tem o café, enfim, tem as marcas ali. E nós temos as nossas preferências. Nós temos, né, os nossos critérios de qualidade, pelo sabor, enfim, temos um conjunto de critérios que nos dizem que, por exemplo, o café Melita é melhor. Mas o café Melita, além de ser melhor, é mais caro. O quanto aqueles que são fiéis
ao café Melita, que acreditam que o café Melita é superior, o quanto eles estão dispostos a pagar a mais do que, por exemplo, o Três Corações. Estou dando uma hipótese, poderia ser o contrário. O quanto que as pessoas estão dispostas a seguir pagando o preço do Três Corações, mesmo sabendo que do lado o Melita está com uma oferta muito interessante. O quanto eu vou continuar com o Três Corações? Ou o quanto eu vou ficar com o Melita, sabendo que do lado o Três Corações está 10%, 15%, 20% mais barato. Isto é o valor da marca. E o valor da marca, todos nós sabemos também, tem uma relação com uma série de aspectos que dizem respeito aos conceitos, né, a avaliação que nós temos da qualidade. Então, olhem bem, o que falávamos agora há pouco. Qual é a percepção de qualidade que passa por este conjunto de elementos, a tradição, o sabor e tal? Qual é a percepção de qualidade do Três Corações, aqui para nós gaúchos? Me veio o exemplo do café agora, mas a gente pode analisar inúmeros produtos. Qual é a percepção de qualidade do Três Corações para nós gaúchos? E qual é a percepção do café Três Corações para o pessoal do centro do país? Muito diferente. Então, o quanto as pessoas estão dispostas a pagar mais ou menos por determinada marca também depende destes aspectos históricos, culturais, de tradição, um conjunto de coisas, né? Muito bem. Então, legal. Maria traz a questão dos concorrentes. Mas mais do que pensar nos concorrentes, e é preciso, nós precisamos pensar, então, em todos os custos, em tudo que está envolvido no processo, no nível nos preços que estão sendo praticados por aqueles que oferecem produtos similares. Mas precisamos também pensar em algumas outras coisas. Que outras coisas que a gente ainda tem que considerar? O que mais? A estratégia de entrada no mercado pode ser uma delas também. Que aí, Douglas, tu já está trazendo um elemento que diz respeito a um momento específico, né? Bom, nós estamos no mercado e estamos pensando em estratégias para o momento, mas já estamos no mercado, ou estamos num determinado mercado e estamos pensando em expandir, estamos pensando em atuar em novos mercados, e estamos tentando, quem sabe, ampliar no mercado que já estamos a nossa atuação atingindo outros segmentos. E aí sim, então, que estratégia que eu vou ter para daqui a pouco, né, ampliar a minha participação no mercado, ou entrar no mercado. E as estratégias de entrada no mercado, que agora até não me lembro se está nesse arquivo aqui ou não, as estratégias, já te passo a palavra. Quem é o Transporte Kapler? Quem é que levantou a mão aqui? Quem é que levantou a mão? Ah, o Vinícius, desculpa, Vinícius, mas é que eu só vi transporte aqui, transportadora. Tá, já te passo a palavra, Vinícius. Mas sim, né? Então, muitas vezes, tem a impressão que tem aí nesse arquivo, né? Muitas vezes as empresas optam em entrar em determinado mercado com um preço bastante acessível para fazer com que as pessoas se sintam interessadas, atraídas. Às vezes tu entra no mercado com um preço abaixo dos teus custos. Tu entra no mercado vendendo com prejuízo. Bom, mas assim como tu destina parte dos teus recursos para um investimento em divulgação e tal, tu pode considerar que, neste caso, o valor que tu vai utilizar para investimento em promoção vai ser exatamente a promoção com desconto.
E tu vende por um determinado período com preços abaixo dos teus custos. Mas tu sabe que é um custo calculado, aquilo é um investimento. Num segundo momento, depois de tu atrair as pessoas para o consumo, e tu confiando na qualidade do teu produto, as pessoas consomem e gostam. E vão querer continuar consumindo. Nós que somos gaúchos aqui, vocês devem lembrar, talvez não lembrem, porque já faz um bom tempo que eles começaram a ganhar espaço no mercado. Mas a Guaraná Fruc, aqui de Lajeado, é sempre um exemplo muito interessante com relação a essa política, Douglas, de entrada no mercado. Aqui a gente teve, né, isso há 15, 20 anos atrás, o Guaraná Antártica era o líder absoluto do mercado. Líder absoluto do mercado. Então a gente aqui tomava Guaraná Antártica. E até que surge uma tal de Fruc. E, né? Tá, mas por que eu vou comprar uma tal de Fruc? Aí do interior, sei lá de onde, né? O que é isso? Né? Não vou arriscar. Mas eles entraram com um preço tão convidativo, bom, não custa também, né? Isso aqui eu vou experimentar. E eles apostando na qualidade. Entraram com preço muito baixo, lá no início. Isso é estratégia, tem que ser muito bem pensada, porque tu entrar com preço muito baixo, tu pode criar um conceito de produto de má qualidade. Tudo isso a gente tem que considerar. Daqui a pouco tu entra com preço tão baixo que não vou nem me arriscar, isso aí é uma bomba. Mas eles tiveram, né, o ponto certo, até onde dá para ir. E era um preço convidativo. E por ser um preço convidativo, as pessoas começaram a experimentar. E viram que era bom. Hoje, olha, tem vezes que o Fruc está... Eu acho que normalmente ainda está um pouquinho mais baixo que o Antártica. Mas tem muitas vezes que o Antártica está fazendo promoção, está com preço um pouco abaixo. E assim, ó, nivelaram. Era bem abaixo o preço. Foi um preço de entrada, né? Uma política de entrada. Mas isso não significa que para entrar no mercado eu tenho que entrar com preço baixo, como é o exemplo da Fruc. Tem situações que tu decide, nós vamos entrar com preço lá em cima. E é isso. Normalmente, quando são produtos difíceis de serem copiados, produtos com alto grau de inovação. E aí, bom, né, o alto grau de inovação atrai, chama atenção. E tem pessoas que têm bom poder aquisitivo que adoram serem os primeiros a adquirir determinados produtos inovadores, que poucos têm. Então, se tem pessoas com poder aquisitivo que não se importam muito com um preço alto, mas que adoram comprar coisas inovadoras, diferentes, vamos atender eles primeiro, e vamos vender com um preço superior. Depois que o produto começar, né, a ter uma presença bem maior no mercado, bom, aí a gente começa a atender outras fatias. Não precisaríamos entrar no mercado com um preço tão elevado. Mas se tem pessoas dispostas a oferecer, né, a nos pagar e nos dar uma possibilidade de retorno de investimento tão rapidamente, vamos então começar por lá. É outra estratégia, tu vai lá para o outro extremo. Mas tu não tem que entrar no mercado neste extremo, tampouco tu precisa entrar no mercado, né, como fez a de Guaraná. Tu vai buscar um posicionamento. Mas sim, Douglas e turma, este é um elemento que também vou considerar. Então eu vou considerar concorrência, mas eu vou considerar, né, o que representa esse preço na medida que eu estou buscando novos mercados. Eu vou considerar os custos. E quem tinha pedido a palavra foi que eu já esqueci agora, o Thiago, né? Não, Vinícius. Fala, Vinícius. E o Wesley já falou ali quanto o consumidor está disposto a pagar. Fala, Vinícius. Vinícius, nos ouve? Tu está na sala ainda? Vamos lá, está dando um ruído, mas vamos lá.
Falhou. Não te ouvimos. Quer colocar no chat ali o que tu queria falar? Enquanto isso, eu vou voltar lá para os nossos slides. Vamos movimentar eles, então. Uma outra questão que é importante na nossa definição de preços, né? Além dos custos, além da concorrência, além dessa política de entrada em novos mercados, além da capacidade de pagamento do público-alvo dos nossos clientes. Então, eu preciso, né, considerar isso também, que o Wesley trouxe. Eu preciso também saber qual é a elasticidade da demanda com relação a variações do preço. Lembram disso? Vocês já devem ter estudado isso em algum momento. E isso é um exercício importante também. Porque, assim, quando a gente está falando de políticas de preço, e considerando tudo isso, né, buscando sempre produção enxuta. Hoje a gente fala tanto, né, na administração da produção, né, de produção enxuta, há tanto tempo que se fala, porque é isso, né, nos dá uma margem maior de políticas de precificação. Quanto mais excelente, eficiente eu for na minha produção enxuta, em todos os sentidos, em todas as dimensões, mais margem de políticas de precificação eu tenho. Né? Eu tenho mais possibilidade de fazer ofertas e tal. Mas dentro disto, é importante a gente saber também o que representa a elasticidade da demanda. A elasticidade da demanda. Como é que eu calculo a elasticidade da demanda? Cada produto tem uma elasticidade. Vamos fazer um exercício agora. A carne, vocês acham... A carne, tá? A carne, já que um dos grupos está pesquisando a carne. A carne tem uma demanda elástica ou inelástica? Saber se a carne tem uma demanda elástica ou inelástica, cada produto, para nós sabermos se é a demanda elástica ou inelástica, o cálculo é o seguinte. Muda o preço em um percentual, muda o preço do produto em 10%. Baixa o preço do produto em 10%. Essa baixa do preço do produto, neste percentual de 10%, vai impactar, vai modificar o consumo? Sim, vai modificar. Então, baixou o preço da carne em 10%, movimentou o consumo, aumentou o consumo. A pergunta é, quanto aumentou o consumo? Baixou o preço da carne em 10% e, olha, vendemos 5% mais no volume da carne. Se tu baixou o preço em 10% e aumentou o volume de vendas da carne em 5%, é um produto inelástico. O preço não impacta na mesma proporção no consumo. Mas se eu dou um desconto de 10% na carne e 20% a mais do consumo acontece, então é um produto elástico. E cada produto, cada segmento, cada tipo de produto tem um grau de elasticidade. Menos que um, inelástico. Menos que um significa a variação da demanda dividido pela variação do preço vai dar menos que um. Variação da demanda 5%, variação do preço foi 10%. Divide isso, dá 0,5. Então é inelástico. Agora, variação da demanda deu 20% de variação no consumo
e eu tinha mexido só 10% do preço. 20 por 10 dá 2. Mais que 1, elástico. É simples, uma matemática simples. Então, quanto que teve de variação no consumo a partir da variação no preço? Esse é o cálculo. É importante, por quê? Pergunto para vocês, seria importante nós sabermos o nível de elasticidade, o grau de elasticidade do nosso produto. O que vocês acham? Por que é importante eu fazer esse cálculo? Vocês concordam que é importante a gente ter uma produção enxuta? Vocês concordam que é importante a gente saber exatamente qual é, né, a composição de todos os nossos custos fixos, variáveis, impostos, carga tributária, mão de obra, tudo? Claro que sim, é importante. Precisamos saber, né, o que representa. Vocês concordam que é importante a gente saber o preço praticado pela concorrência? Vocês concordam que é importante a gente... Tudo isso que a gente está falando. E por que é importante a gente saber também a elasticidade do nosso produto? Por quê? Pelo exemplo que eu dei, eu acho que, né, dá para a gente construir uma resposta. Bom, eu preciso saber se uma hora, por exemplo, que eu quiser aumentar o meu caixa, que eu tiver que, né, movimentar, trazer mais recursos para o meu caixa ou coisa assim, se eu pensar em dar um pequeno desconto, isso pode aumentar bastante o volume. Vai ter muita gente comprando. Sim, então esse é um produto que pode ter uma participação importante em termos de fazer caixa e tal. Agora, se não, se é um produto inelástico, vai pensar em outras estratégias para vender esse produto, porque tudo dá desconto, não vai representar quase nada para as pessoas. Esse produto é inelástico. Me deem exemplos de produtos elásticos e inelásticos. Me deem exemplos, por favor. Vamos lá. Me deem um exemplo de produto elástico e um exemplo de produto com demanda inelástica. Não? A gasolina seria um preço elástico? Gasolina, o que vocês acham? Gasolina, o Cláudio está trazendo a gasolina. Cláudio, tu é do grupo da gasolina, né? Sim. Isso. Até a pesquisa talvez traga, inclusive, algumas informações acerca disso. Claro, a gente não vai ter condições de ter assim, ó, o índice de elasticidade, né? Porque aí teria que ser um cálculo, mas isso é muito fácil. Tu vai num posto de combustíveis, né? O dono do empreendimento ali, com certeza, ele sabe o nível de elasticidade. Ele sabe que se ele baixar X centavos no preço do combustível, o quanto vai dar de fila ali, o quanto realmente vai aumentar o consumo ou não, né? E a gasolina, Cláudio, ela tem um elemento importante nessa análise da elasticidade. Ela é um produto de demanda elástica e é um produto que não necessariamente vai ter um impacto no consumo, em termos de elasticidade. Mas vai ter um impacto na demanda. Por exemplo, se tu der um bom desconto, se tu der 15% de desconto na gasolina, 10% de desconto, vai dar fila e essa noite vai terminar o combustível no posto. Concordam? Vai ter muita gente ali. A gente sabe, quando tem, né, o anúncio, olha, vai aumentar a gasolina 5%, vai aumentar essa noite. Pronto, sai todo mundo correndo para abastecer, né? Então, isso mostra que tem uma demanda elástica. Mexe um pouco no preço, anuncia ali que vai ter um aumentinho e tal, já aumenta a demanda. Demanda elástica. Aí tu enche o tanque. Tu vai consumir mais combustível? Não, talvez agora tu vá novamente abastecer somente lá daqui a 15, 20, 30 dias, porque tu está com o tanque cheio. Tu não aumentou o consumo.
Mas a demanda aumentou. Muita gente procurou o produto instantaneamente. Em compensação, se não tivesse tido essa promoção, tu não ia encher o teu tanque, mas a semana que vem tu ia lá abastecer de novo, na outra semana tu ia abastecer de novo. O formato do consumo se modifica a partir da movimentação do preço. Demanda elástica. Quem colocou aqui o produto... Ó, o Vinícius fala de bebidas alcoólicas. Demanda elástica. Demanda elástica. Eu acho, Vinícius, inclusive, que dependendo da bebida, talvez mais ou menos, cada tipo de produto tem uma elasticidade. Mas sim, a gente pega, por exemplo, a promoção da cerveja, o pessoal enche o carrinho ali quando tem promoção de cerveja. Verdade. Eletrodomésticos teria que pensar, porque também cada tipo de produto tem uma demanda. Mas penso que o aumento, né, não tenha um impacto tão grande, uma redução no preço ou um aumento não tenha um impacto tão grande na demanda quanto de bebidas. Tá certo? Mas é isto. Elasticidade é esse nosso desafio de compreender o impacto que nós temos. Não é só porque está em promoção a geladeira, né, que nós vamos lá, opa, tem uma promoção na geladeira, vou lá comprar uma. Isso aí. Né? Aqueles que têm... E assim, ó, produtos de primeira necessidade também é uma análise que a gente pode fazer também. Produtos de primeira necessidade, aqueles produtos que tu não pode abrir mão, né? A demanda não é elástica. Porque o sal, por exemplo. Aumentou o preço, mas tu precisa dele. Tu tem que comprar. Vai reduzir um pouco? Ah, talvez reduza, né? Mas tu precisa. Tu vai comprar, né? Os produtos o quanto mais necessários, o grau de necessidade tem o produto, mais tu tá preso e dependente, né, ao consumo, não importando o quanto vai ter variação de preço. Tu vai reclamar, talvez tu reduza um pouco o consumo e tal, mas tu vai lá comprar. E algumas outras coisas, né, digamos, que com um grau de dependência menor, bom, então tá, vai subir, a hora que baixar eu vou pensar de novo, mas eu não tenho essa necessidade imediata de comprar isso e tal, né? Então o sal, se baixar o preço, eu não vou comprar 5 quilos de sal, mas se aumentar o preço, eu não vou deixar de comprar o sal que eu preciso, né? Então, eu acho que... Para falar a verdade, eu não sei nem o preço do sal. É porque o sal ainda é uma coisa que não pesa muito, né? Ainda é uma coisa que não pesa muito no bolso nosso. Por enquanto, porque do jeito que as coisas andam, não sei até quando. Porque vocês viram, né? A inflação da cesta básica já está 25%. 25%. Pois é, um que se aplica nesse exemplo do sal é o feijão, né? Que nos últimos tempos aumentou um monte e, tipo, meio que a galera não tem muita escolha, né? Primeira necessidade, né? Quer dizer, que é a cesta básica. Que é a cesta básica. E que é o que está tendo um impacto maior na mesa né, das pessoas, dos trabalhadores. A inflação, atualmente, ela está atingindo muito mais as pessoas de baixa renda do que as pessoas de poder aquisitivo mais alto. Tá? Porque os produtos da cesta básica, que todo mundo precisa, porque são os bens de primeira necessidade, esses estão aumentando mais. E, por consequência, né, aqueles que ganham menos estão tendo reajustes salariais da ordem de... Não chegou nos 2 dígitos ainda, né? Os reajustes aí na ordem de 6%, 7%, 8% ao ano,
E a inflação já está em 20%, da cesta básica, já está em 25%. Tá, mas por que o reajuste é 6, 7, 8% ao ano, quando a inflação está 25%? Porque o índice que calcula o reajuste dos salários tem outro critério. Entra nestes cálculos produtos, né, que não são só da cesta básica. Mas a população de baixa renda compromete a maior parte do salário é na cesta básica. Sobra pouco para outras coisas. Né? Mas a inflação não considera isso. Deveríamos ter índices escalonados. Né? A inflação para quem ganha menos, a inflação para os diferentes grupos. Eu vi que teve gente que escreveu aqui alguma coisa, foi o Vinícius. O Guilherme comentou aqui que o azeite subiu muito, teve... Né, tem os produtos de safra também, né, que muitas vezes tem, né, hortifruti granjeiros, que aí tem determinado, dependendo de como foi a safra, vai estar um preço mais elevado, ou se foi uma safra boa, cai o preço. Tomate rola isso toda semana. Tomate teve aí um aumento, teve um momento aí que estava... Enfim, é isso, muito bem. Vamos voltar aqui. Preços baseados nos custos, aquilo que a Maria falava agora há pouco, né? Os custos fixos, aqueles que independente do que a gente vai entregar, nós temos que suportar. Os custos variáveis, quanto mais a gente produzir, mais a gente vai ter. Então, matéria-prima e tal, a mão de obra vinculada à produção, eventualmente, né, pagamento por produção, coisa assim, tudo isso é custo variável. A carga tributária, quanto mais tu vende, mais tu paga. Né? E aí, aí tu vai estabelecer a tua margem de lucratividade, né, e o preço a partir disso. Quando a gente utiliza esse tipo de cálculo, eu já disse, né, nós não vamos definir política de preço a partir de um elemento só. Vamos calcular os custos fixos e variáveis, markup, e vamos ver quanto é que vai custar o preço. Não. Tem que considerar tudo isso que nós estamos falando. Elasticidade, preço da concorrência, política de entrada no mercado, preço, a capacidade de compra dos clientes, dos potenciais clientes. Mas sim, precisamos dominar estas informações aqui que estão na tela. Nós precisamos ter com precisão quais são os nossos custos fixos, quais são os nossos custos variáveis. Isso, para quem já estudou administração financeira, sabe que tem que ter um cuidado muito grande. Se tu não utilizar os critérios certos, custeio ABC, se não fizer a análise certa, uma coisa é a gente falar aqui, né, de forma muito superficial e rasa dos custos fixos e variáveis que existem, mão de obra, energia e tal. Mas fazer os custos, né, de uma empresa, de uma linha de produção que tem uma série de produtos, tu fazer custeio ABC, isso exige um cálculo, uma precisão muito grande. E qualquer erro nesse cálculo compromete totalmente a tua política de preço. Aí daqui a pouco tu está adotando uma política de preço, achando que tu vai ter determinado resultado, e tu pode estar, né, afundando a tua empresa. Então, isto sim, tu precisa ter, né, um esforço e uma proximidade com a área financeira. O pessoal de marketing precisa ter um esforço e uma proximidade muito grande com a área financeira para ter esses elementos e saber, mais uma vez, quais são as margens que eu possuo em termos de precificação. Preciso, ali no último ponto, eu preciso dominar, saber claramente qual é o meu ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio representa, né, aquele limite que eu posso aplicar em termos de preço de venda para cobrir os meus custos. Saber que se eu vender determinado produto por R$ 15,48, eu empato. Eu consigo pagar todos os meus custos fixos, variáveis, tudo. Não ganho nada, mas pago. Esse é o ponto de equilíbrio. Se eu vender por R$ 15,49, começou a sobrar alguma coisinha. Se eu vender por R$ 15,47, eu comecei a perder. Estou tendo prejuízo. Estou trabalhando e perdendo. Então, o ponto de equilíbrio é esta referência. E eu preciso ter, para a minha política de precificação, estratégias de preço, eu preciso ter
exatamente qual é o meu ponto de equilíbrio. Até onde eu posso, né, reduzir os meus preços sem perder. E a partir de onde eu começo a perder. E o quanto eu perco a cada centavo que eu ofereço numa promoção de venda, num desconto, numa venda, né, conjunta, num pacote ou coisa assim. Porque eu vou fazer promoções eventualmente. Vou achar que sim, isso é importante. Né? O caso que eu citei da Fruc, a Fruc ficou trabalhando no vermelho um bom tempo, possivelmente. Mas porque queria conquistar, era um investimento, queria conquistar as pessoas, queria fazer com que as pessoas tivessem o interesse, a oportunidade e o interesse em provar o produto. E acreditava no seu produto, sabendo que uma vez que as pessoas provassem, iam querer continuar com elas. E aí, lentamente, ela começa a recuperar o investimento. Então, ela dominava o ponto de equilíbrio, sabia que estava atuando, quem sabe, abaixo do ponto de equilíbrio. Mas era um investimento previsto para que ali na frente ela pudesse recuperar esse investimento. Então, sim, isso é importante. Assim como os preços baseados na concorrência, que a Maria, agora há pouco, ainda destacou. Assim como o Wesley falou agora há pouco, o quanto é importante nós termos, né, essa consciência do quanto os clientes estão dispostos, essa coisa do preço de referência nós temos. Né? Os produtos que nos interessam, aqueles produtos que nós estamos habituados a comprar, nós temos um preço de referência. Nós sabemos que mais ou menos o preço daquele produto é X. Então, qualquer coisa muito fora disso já nos alerta. E nós, então, do outro lado, agora como ofertantes, precisamos saber qual é o preço de referência na mente dos nossos clientes. E, claro, no final desse arquivo, fala também, né, de questões legais e éticas, né, aspectos que precisam ser respeitados quando a gente também está nessa busca por esse planejamento de políticas de preço. Então, a gente está fazendo o nosso planejamento, né? Como é que nós vamos atuar no mercado, que faixas de preços que nós vamos nos posicionar, como é que nós vamos atuar, que preços que nós vamos atuar neste momento, no momento seguinte, na quinzena seguinte, no mês seguinte, no ano e tal. Então, essa política, esse planejamento, né, de estratégia de preço precisa considerar todos esses elementos. E, sim, precisa estar atento às questões legais, aquilo que é, né, permitido, né, e ético. Porque, né, a falta de ética, muitas vezes, não representa ilegalidade, mas compromete uma imagem, né? E isso tem um custo. Então, muitas vezes, tu está dentro da lei, mas tu não está tendo uma atitude ética. E, por consequência, o prejuízo ele é representado de outra forma, mas existe igual. Aqui os aspectos legais, né? O que pode, o que não pode, né? Na lei brasileira, né? Entre o que pode e o que não pode, entre o que é legal e ilegal, não significa que não existam ou que as práticas sejam bem delimitadas e respeitosas. A gente sabe que sim, existe muitas vezes precificação predatória, existe sim precificação enganosa, né? Esse conluio de preços a gente sabe que existe, né? Dumping a gente sabe que existe. É ilegal, né? E muitas vezes, além de existir, também são práticas impunes, o que é pior ainda. Mas está aí. E é bom a gente saber que existe lei, sim. Né? E que quando isso é constatado, bom, nós temos todo o direito, enquanto consumidores, de denunciar. Né?
E me parece que é isso. Ok? Depois tem mais algumas considerações assim sobre, né, estratégias de precificação, objetivos dos preços. Tudo isso que eu falei agora, eu acho que eu, né, de alguma forma consegui, espero ter conseguido transmitir essa ideia de que não é simplesmente a gente calcular quanto gastou e fazer um preço em cima. A gente precisa ter planejamento e estratégia de preço, a curto, médio e longo prazo, né, em termos de busca, de posicionamento e tal, porque o preço ele participa, né, destas construções de conceitos que a gente tanto fala em marketing, né, que são estas subjetividades, né, são esses significados que determinadas marcas, né, no momento que vão se consolidando no mercado, elas vão adquirindo. Então, cada marca tem significados na nossa mente, né? Elas representam algumas coisas. E dentro desta representatividade de valores e de significados, o preço participa, né? O nível de qualidade do produto, né? O quanto, a beleza daquele produto, tem uma série de aspectos, mas o preço, ele também faz parte deste conjunto de elementos que constroem conceitos e significados que, em última análise, ao longo do tempo, vão formar o valor da marca, o valor da empresa, o valor do produto. Aqui tem um exemplo de objetivos de preço, né? Seja para sobreviver, seja para competir, seja para aumentar as vendas, seja para se posicionar em outro segmento, né? Seja um preço que leve em consideração a responsabilidade social e assim por diante. Aqui tem a ver com o que o Douglas falava, agora há pouco, né? Que é a política de preço para entrar no mercado, e aí quando tu vai entrar no mercado, nós estamos falando de novos produtos, né? Então tu está chegando no mercado, é um produto que está entrando no mercado, tu vai entrar com o preço lá embaixo, para entrar no mercado e muita gente, né, experimentar e tal, ou tu vai chegar com um preço mais alto. Tu não precisa necessariamente nem ir para a política de preço de penetração, tampouco preço de desnatamento, nenhum nem outro necessariamente. Tu pode entrar no mercado com políticas intermediárias e tal, mas esses são os extremos, né, quando se fala em entrada no mercado. Depois mais algumas considerações que vocês certamente já refletiram sobre isso, mas sempre é importante também, né? Então, quando estamos falando dessa política de precificação e tal, né, nós, em algum momento, vamos... Tá, então, qual é o preço final mesmo que nós vamos colocar, então? Né? Depois de todas essas discussões, que preço vai ser o lançamento do produto? E aí nós vamos lançar ele por R$20 ou nós vamos lançar por R$19,99? Né? Por que as empresas insistem em colocar o preço dos produtos sempre, né, na dezena anterior ou na centena anterior, com centésimos? A gasolina chega a ter milésimos de centavo, nem existe isso, né? É R$4,999, R$6,399. Será que realmente isso faz a diferença? Sim, faz a diferença, né? A gente se ilude, né, com esta coisa de, bom, se está 19,90, realmente é um preço razoável. Mas se bater os olhos em R$20, eu já estou com uma percepção diferente. Então se fala destes preços psicológicos, né, que passam impressão, né, prestígio e assim por diante. Preços geográficos, falamos já agora há pouco. E esse aqui é a atividade, então, que nós vamos ter, né, e que está lá no TDE, para a gente encerrar essa primeira parte dos 2 primeiros P's. Nós falamos um pouquinho dos atributos, das características, das coisas que dizem respeito ao produto, e vimos agora características com relação a políticas de precificação. O TDE
pede para que vocês pensem num produto e escrevam algo em torno, qual é a percepção de vocês sobre a elasticidade desse produto, né, que é aquela relação que a gente falou. Se neste produto, o gasolina foi um exemplo, o sal foi um exemplo, que mais? O refrigerante, o feijão, falamos de tantos produtos aqui. Se esse produto que vocês escolherem, a elasticidade, né, é uma demanda elástica, ou seja, mexe um pouco no preço e aumenta bastante a demanda, ou inelástica, mexe o preço e quase não altera a procura. Depois, fazer uma análise de marcas deste segmento. Bom, então, dentro deste segmento, sei lá, vamos analisar o achocolatado. Eu fiz uma análise ali do café, né, citei 2 marcas, 3 marcas, o Melita, o Três Corações, vamos pegar os achocolatados, o Nescau, o Toddy e tal. Como é que é o posicionamento deles com relação à concorrência, o que existem de produtos similares, o que existem de produtos substitutos, tentar verificar o quanto existe de atuação ética e respeito às leis e tal deste segmento que vocês vão escolher, e tentar identificar também, né, dentro destes produtos que concorrem neste segmento, quais são as estratégias e objetivos de preços. Se eles querem, né, jogam com o preço para combater um produto que tem uma marca mais forte, que tem uma tradição mais forte, que está há mais tempo no mercado. Enfim, como é que cada marca se posiciona com relação a objetivos de preço. Essa é a proposta para a gente, digamos, qualificar ou ampliar um pouquinho mais os nossos estudos sobre preços. Ok? Dúvidas? Comentários? Deixa eu ver o que... Ah, não, o Vinícius escreveu, mas escreveu era 20 e 30, e aí eu não vi. Eu estava apresentando o slide e não vi. Estou com mau contato aqui na iluminação. Percentual da renda utilizado para necessidades básicas é diferente para cada uma das classes. Percentual da renda utilizada para necessidades... É isso aí, sim. As classes mais baixas, né, têm um comprometimento muito maior nos produtos de primeira necessidade, necessidades básicas. As classes mais altas, a inflação nos alimentos, né, quase não representa problema para eles. A Tanise perguntou aonde se encaixaria medicamentos. Olha, Tanise, eu vejo assim, ó, na medida que nós temos os similares, os genéricos, né, a gente percebe o quanto o preço pode sim fazer diferença, né? Então, sob esse aspecto. Agora, tu tem o medicamento, tu tem uma dependência, tu precisa do medicamento. É uma questão de saúde, tu precisa dele. Mas tu não vai triplicar a dose dele por conta, né, de uma oferta. Tu pode aumentar a demanda por conta de uma oferta interessante, mas tu vai ter que considerar a validade dele e tu sabe que aquilo ali não representa um aumento no consumo, apenas um aumento na compra. Em compensação, tu vai passar 3 meses sem comprar, desde que a validade, né, daquilo que tu está comprando esteja dentro desse período. Então, aumenta a demanda, mas não aumenta o consumo. Tem produto que aumenta a demanda e aumenta o consumo. Se tem um bom desconto, tu compra mais e consome mais. Né? Chocolate baixou o preço, tu compra mais chocolate, então não fica guardando chocolate. Tu come o chocolate. Né? As trufas, o bombom, a cerveja, estas coisas que não são de primeira necessidade, tu compra e consome. Agora, aquilo que, né, é uma questão de necessidade, bom, até tu pode aumentar um pouco a compra, mas depois tu vai passar um período sem comprar. Certo? Às vezes vocês têm que abrir o microfone e me chamar, porque senão eu não vejo ali no chat e a pergunta fica solta.
Acho que não tem mais nenhuma, né? Que ficou para trás. Ok? Estamos conversados? 8:50, eu quero conversar ainda com o grupo 3 ou 4, não me lembro. É o teu, né, Tanise? Ó. Vocês ouviram aqui? Ouviram aí? Aqui foi grande o estouro. Tem mais água. Muito bem, pessoal. Era isto por hoje. Os 4 grupos que já estão com os questionários disparados, sigam. Qualquer dúvida, me chamem lá no Ambiente Aula, tá? Mas, enfim, acho que está... Espero que tenha ficado claro a forma, o que se quer em termos de apresentação. Tempo de apresentação, bom, eu imagino que, né, vai depender muito do que vai produzir de discussão e de debate cada gráfico que vocês vão trazer. Mas tem que ter um gráfico para... Pelo menos um gráfico para cada pergunta do questionário, e entendo que vocês têm que eleger algumas perguntas para desdobrar em outros gráficos. Então tem a pergunta, né, sobre, sei lá, alguma coisa lá da gasolina e tal, mas aquela pergunta... Então todas as perguntas vai ter um gráfico. Mas aquela pergunta vocês acham que é interessante fazer uma análise por idade. Aí aquele gráfico vai desdobrar em 2 ou 3 gráficos. Olha, o pessoal com menos de 25 anos, eles têm esse comportamento, essas atitudes. Já o pessoal de mais idade, eles estão, né, esses aí não pegam, não utilizam os aplicativos aí e tal, e eles mesmo com combustível mais caro, eles seguem utilizando o seu carro. Já a juventude, não, a juventude já está trocando e tal. Bom, então abre o gráfico para a gente fazer essas análises. Façam isso, né? Um gráfico para cada pergunta da pesquisa de vocês e gráficos complementares para algumas perguntas que forem interessantes desdobrar, né? Desdobrar por gênero, desdobrar por classe social, desdobrar por idade. Tá bem? Se não temos mais dúvidas, uma boa semana a todos. Estou interrompendo a gravação. Exceto que o grupo queira que continue a gravação, Tanise. Não precisa, né? Dúvidas agora, né? Para não ficar muito longo depois. Não precisa, não precisa. Tá. Interrompi a gravação, agradeço a presença de todos.